E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o desembargador Cláudio Santos. Desembargador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer voltar ao seu programa. Alegria nossa. Desembargador, o Tribunal de Justiça tem adotado algumas medidas para a redução do número de comarcas. É saudável no ponto de vista do senhor? A minha posição é contra a extinção ou agregação de comarcas. Eu acho que, após alguns estudos que houve desde a minha administração, nós concluímos pela desnecessidade, tendo em vista que a economia que vai se fazer é muito pequena e o prejuízo para essas comunidades pequenas, comarcas inclusive com um século de existência, o prejuízo é muito grande para essas populações, desde casamentos até certidões, registro público, em que essas pessoas terão que se deslocar para cidades vizinhas, com uma certa distância em alguns casos, e minha posição foi no sentido contrário a que se agregasse, é um eufemismo que se criou para a extinção de algumas comarcas, mas respeito a posição daqueles colegas que pensam diferente. Desembargador, o senhor hoje é integrante do Poder Judiciário, mas o senhor já esteve no Executivo como secretário de Segurança. E eu puxo essa lembrança, porque na verdade o Rio Grande do Norte, o senhor há de concordar comigo, vive uma gravíssima crise na segurança pública, inclusive o senhor mesmo teve familiares, digamos, vítimas desse processo. Como é que o senhor tem acompanhado, desembargador? A minha preocupação é não apenas como cidadão, mas também como magistrado. Como cidadão, sobretudo, porque é um processo que vem evoluindo e me parece que o governo perde o controle à medida que o tempo passa. Eu quero crer que isso tem um efeito deletério enorme para toda a sociedade, não somente para as famílias, em todas as cidades do Rio Grande do Norte. Principalmente porque a segurança, ela traz também uma situação de difícil administração para os negócios, para o lazer da população, para investimentos. Enfim, eu acho que a segurança é básica, não tem havido o devido investimento desde antes. É claro que isso não é um problema do atual governo, isso vem de algum tempo, mas o atual governo precisa realmente tomar medidas efetivas para começar a reverter esse quadro que se agrava. E se não tomar, nós teremos uma situação absolutamente parecida com a do Rio de Janeiro, em que determinadas áreas da cidade já não estão mais no controle das forças policiais, não estão mais no controle do Estado. E isso é de extrema gravidade. A todos nós, a mim particularmente, interessa que o governo tenha sucesso, não apenas na segurança, mas em todos os setores, porque nós todos cidadãos torcemos para que haja realmente uma reversão dessa situação calamitosa porque passa a segurança pública do Rio Grande do Norte. Desembargador, o senhor falou medidas eficientes. Que tipo de medidas seriam essas já para o cenário de agora? Eu acho que nós precisamos, sobretudo, dotar a polícia de meios de trabalho. Tanto a polícia civil, polícia militar e também o ITEP, Corpo de Bombeiros Militar. Precisa de instrumentos de trabalho. Um policial absolutamente precisa ter meios de trabalhar, precisa ter viaturas, armamentos, coletes, boa remuneração, remuneração digna e mais ainda, que é o grande nó górdio da questão, que é o sistema penitenciário. Nós temos que ter, não é uma que vem num projeto desde 2013, anterior a esse governo, a de Ceará Mirim. Nós temos que ter 4 ou 5 novas penitenciárias, uma penitenciária nova para 600 presos a cada ano, porque é preciso ter onde colocar o preso. Não adianta se ficar enxugando o gelo como se está agora. Nós tivemos o problema de Alcaçuz, tivemos 3 rebeliões enormes no estado e a situação não começou a ser revertida. Todas as medidas que foram tomadas até agora foram medidas paliativas que sequer atende o crescimento vegetativo da população carcerária, não atende aos novos presos, por assim dizer. De maneiras que é preciso uma concentração de esforços de todos os setores do governo
para que comecemos a reverter essa situação de penúria das polícias do Rio Grande do Norte. Agora, desembargador, o senhor lembra a situação do sistema penitenciário? O sistema penitenciário hoje, que afora a superlotação que o senhor já lembrou, o sistema penitenciário hoje que está dividido em duas grandes facções, o PCC, o primeiro comando da capital, e o Sindicato do Crime do RN. Como retomar esse controle, desembargador? Precisamos de investir, precisamos de uma cela onde cabem 10 presos, ficarem 10 presos. Não 20 como está hoje, porque gera uma tensão enorme entre aqueles que estão ali recolhidos, aqueles que estão sob a tutela do Estado. Precisamos começar por isso. Precisamos de aplicar a lei de execução penal. Quando se fala, por exemplo, que vão ser construídas 2 penitenciárias na cidade de Afonso Bezerra, 150 quilômetros distante de Natal, eu fico me perguntando, por que é que não se atende à lei de execução penal? A penitenciária tem que ser perto do local onde os presos são produzidos, para que a família dê assistência, para que eles tenham alguma assistência, alguma comunicação com as suas famílias. Pobre pena de termos aqui 1.200 presos em Afonso Bezerra amanhã e 1.200 famílias se mudarem para aquela cidade para acompanharem o seu ente querido que está lá aprisionado. Primeira coisa, aplicar a lei. Segunda coisa é que nós temos que ter isso como um objeto prioritário do governo. Não adianta ficar aplicando em medidas meramente eleitoreiras. Nós temos que nos voltar para aquilo que é essencial ao Estado, que é a segurança, a saúde nos hospitais públicos e a educação de nível médio. Isso é que é prioritário do Estado do Rio Grande do Norte. Desembargador, o senhor traz o relato da segurança pública, uma avaliação, e já fala sobre saúde e sobre educação, que são gargalos também. A governabilidade está em xeque no Rio Grande do Norte, desembargador? Eu não tenho dúvidas que, com as últimas notícias que eu lamento que ocorreram, nós temos um adicional psicológico na administração pública e que nós precisamos, a partir dos próprios deputados, a partir de todos os homens públicos do Estado, de todas as pessoas de boa vontade, de encontrar um caminho para que nós permaneçamos dentro de um nível minimamente satisfatório de governabilidade. E nós podemos chegar a uma situação em que está o Rio de Janeiro. Nós somos hoje o que o Rio de Janeiro era há 3, 4 anos atrás. Eu estou dando o Rio de Janeiro como exemplo, porque realmente lá nós temos atraso de funcionários, não se pagou sequer 13º, nós temos a polícia sem controle, sem mais absolutamente poder trabalhar em determinada da cidade, nós temos greves gerais dos funcionários, nós temos a iniciativa privada, os supermercados que não podem receber as suas mercadorias, porque os transportadores não querem levar aos supermercados, porque tem 40, 50 assaltos para transportadoras por dia. Então, nós temos que ter muito cuidado, é preciso que os homens públicos discutam, acho que o local adequado dessa discussão é a Assembleia Legislativa, sob pena do Rio Grande do Norte se tornar um Rio de Janeiro, afastando o nosso principal produto, que é o turista. Nós temos uma grande riqueza que é o turismo no Rio Grande do Norte. Nossa principal riqueza é o turismo. Mas eu tenho notícias que as pessoas não só agora deixam de vir para Natal, mas que vêm morar aqui, muitos estrangeiros. Nós somos uma cidade que já foi a segunda cidade de residência do Brasil, depois de São Paulo. Estão indo embora também. É uma situação que absolutamente amedronta a nós todos. Hoje nós refletimos se vamos ou não sair de casa à noite para um lazer com nossa família, com nossos filhos. E isso é terrível que esteja acontecendo aqui em Natal. Desembargador, a gente está quase no finalzinho, mas 2018 está à porta e o nome do senhor vem sendo cotado ou colocado para a sucessão do governador Robson Faria. O senhor se habilita, desembargador? Não, eu absolutamente estou muito feliz como magistrado do Tribunal de Justiça, mas sou um homem público e tenho sido convidado para palestras sobre segurança pública, para discutir com a sociedade. Eu acho que nós todos não podemos ficar omissos. O cemitério está cheio de omissos e eu não sou um homem omisso. Mas também não estou proibido absolutamente de amanhã me aposentar, ir advogar, ou simplesmente ficar aposentado, ficar numa zona de conforto, ou até entrar numa zona de desconforto e participar realmente da política a que todos nós devemos participar, não só através do voto, mas sobretudo aquele
que acha que pode fazer alguma coisa pelo seu estado ou pela sua cidade. A gente conversou aqui no estúdio com o desembargador Cláudio Santos. Desembargador, obrigada. Muito obrigado, Ana Ruth. Pelo prazer estar aqui novamente. A sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite para você, uma ótima semana.